Êxodo, capítulo de número 33. Eu vou ler todo o capítulo, irmãos. Eu peço a paciência dos queridos. Do 1 ao verso 23. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Vou ler na NVI. Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os fariseus, os heveus, os jebuseus. Vão para a terra onde há leite e mel com fartura, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo viu essas palavras terríveis, começou a chorar e ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento, eu os destruiria. Agora tirem os seus enfeites e eu decidirei o que fazer com vocês. Verso 7. Moisés acostumava montar uma tenda ao lado de fora do acampamento, e ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando-o até que ele entrasse na tenda. Verso 9. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna da nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual à entrada de sua própria tenda. Verso 11. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala a seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Verso 12. Disse Moisés ao Senhor: tu me ordenastes, conduza esse povo, mas não me permitiste saber quem enviarás comigo. Dissestes: eu o conheço pelo nome, de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te que essa nação é o teu povo. Verso 14. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envie. Como saberás que eu e o teu povo podemos contar com teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da face da terra? Verso 17. O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés: peço que me mostre a tua glória. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome. O Senhor: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: você não poderá ver minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu colocarei numa fenda da rocha e a cobrirei com minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Recebendo de Deus as orientações, recebendo de Deus as tábuas das leis, recebendo os 10 mandamentos, ele desce. E ao chegar lá embaixo, depois que Deus inclusive tinha dito a ele que o povo tinha se desviado, ele chega e vê o povo de Israel totalmente perdido, já esquecendo de Deus, adorando um bezerro de ouro, feito com suas próprias mãos, e fazendo todo tipo de baderna, balbúrdia, que eles aprenderam inclusive no Egito, com carnalidade, com pecado, com erros, e idolatrando um bezerro de ouro. Aquele povo que tinha passado por tantos milagres extraordinários, aquele povo que tinha atravessado o Mar Vermelho, aquele povo que tinha comido pão que caía do céu,
Aquele povo que venceu batalha contra os amalequitas contra os midianitas, com o fato de Moisés levantar a mão. Enquanto Moisés levantava a mão, eles venciam a batalha. Aquele povo estava se desviando do Senhor, adorando um bezerro de ouro. Então esse acontecimento veio depois. Deus passou um limpa, se é que eu posso chamar assim, através dos levitas, e assim ele constitui os levitas, é assim que diz a história. E logo depois disso, logo depois desse fato, Deus fala para Moisés: prepara o teu povo, prepara para partir, esse povo que você tirou do Egito, e vá para a terra que eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó, a terra que manda leite e mel. Pode ir, vocês podem ir, eu vou mandar um anjo na frente, esse anjo vai vencer as batalhas contra os povos que estão lá, mas eu não irei com vocês. Eu não irei com vocês. Vocês podem ir, o anjo vai na frente, vocês vão vencer as batalhas, depois que vencer as batalhas, a terra vai ser de vocês, mas Deus fala para Moisés: eu não irei com vocês. E o mais interessante é que o povo escuta isso, Moisés repassa isso ao povo, e o povo se arrepende, ele chora. A Bíblia diz que ele começa a chorar, ele tira os seus brincos, ele tira as suas joias, e ele de alguma forma quebranta diante de Deus. Mas isso não fez diferença. Mesmo o arrependimento do povo não fez diferença. Mesmo aquele quebrantamento naquele momento fez diferença diante de Deus. Deus falou: eu vou mandar um anjo, vai cumprir a minha palavra, porque Deus, preste atenção, Deus é fiel ao que Ele promete, mesmo que nós não sejamos fiéis. O compromisso maior com Deus é com sua palavra, depois é conosco. Se Ele lança a palavra, se Ele declarou a palavra, Ele vai cumprir essa palavra. A palavra dele dita, a Bíblia, Deus tem muito mais compromisso com ela do que qualquer outra coisa. Agora, isso me chama muita atenção, e a gente tem que ficar atento a uma coisa aqui. Deus vai cumprir, Deus vai dar vitória, preste atenção, Deus dá vitória ao povo, Deus manda o anjo na frente, Deus cumpre a promessa, mas Ele não está junto. Não confunda, meu irmão, minha irmã, vitória e unção com a aprovação de Deus. Nós temos o costume de achar que uma pessoa que é vitoriosa, nós temos o costume, vitoriosa entre aspas, nós temos o costume de achar que todo mundo que tem uma certa unção tem a aprovação de Deus. Não é assim. Há muitos relatos da Bíblia, talvez o maior exemplo disso é Sansão, que tinha uma vida que desagradava a Deus, mas mesmo assim Deus deu uma unção sobre-humana a ele. Isso não quer dizer que o fato dele ter uma unção, que era uma força sobre-humana, trazia a aprovação de Deus. Não, Deus não se aprovava, mas como Deus tinha lançado a palavra sobre Sansão, promessa que ele fez para a mãe dele, para o pai dele, Deus iria cumprir. Hoje em dia qualquer pessoa que prega bem na internet, hoje em dia qualquer pessoa que tem vários likes, curtidas, hoje em dia qualquer pessoa que sabe cantar uma canção melhor do que o outro, faz aquele melasma com a voz e tudo mais, a gente olha aquele homem tem unção, olha aquele homem sabe fazer isso, olha aquela mulher tem uma certa aprovação. Isso não quer dizer nada. Quando Deus foi ungir Davi rei, Samuel chegou, viu Eliabe e pensou: esse é o cara, grande, com a característica de Saul. O coração de Samuel era de Saul, você lembra disso? Ele vê Eliabe com a característica de Saul. Eliabe era o mais alto, era o mais velho, provavelmente um guerreiro de uma certa carreira, e ele falou: é esse, vou ungir. Deus vira para ele e fala: não, Nanina, não. Ele pode ser até bonito, ele pode ser até forte, ele pode até falar bem, ele pode até cantar bem, mas ele não é a minha escolha. A minha escolha é diferente de você. Deus fala para Samuel o seguinte: eu não vejo igual os homens. O homem vê a aparência, eu vejo o coração. Não confunda a unção com a aprovação. O povo ia ter vitória, mas não tinha aprovação de Deus.
Mas aí tem algo diferente nesse paradoxo aqui da Bíblia. Tem algo diferente no verso 15 ao verso 17. Tem uma conversa de Moisés com Deus. Moisés fala: se não fores conosco, não nos envie, não nos faça subir deste lugar. Moisés pede para Deus. Veja, irmãos, o povo pediu, o povo chorou, o povo tirou as joias, o povo se quebrantou, e Deus disse: não vou. Vai um anjo da minha frente. Mas no verso 15 diz que Moisés pede e fala: se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui, não nos faça subir deste lugar. Aí o verso 17, o Senhor disse a Moisés: farei o que me pede. Farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Veja a diferenciação. Veja a diferença. O povo não foi atendido, mas Moisés foi atendido. E de alguma forma o autor de Êxodo, inclusive atribuído a Moisés, ele explica, naquela linguagem construída do texto hebraico, do texto aramaico antigo, de ir para frente e voltar, ele explica o porquê da aprovação de Moisés. Por que que Moisés foi aprovado por Deus? Por que que o povo todo chora, tira a joia, se quebranta, e Deus fala: vou enviar o anjo? Mas Moisés, numa oração, talvez uma oração muito mais simples, aqui não está dizendo que Moisés tirou as joias, aqui não está dizendo que Moisés não rasgou as vestes, aqui não está dizendo que Moisés jejuou 24 dias seguidos, não. Moisés fala: se o Senhor não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Deus fala: eu vou atender a sua oração, Moisés. Aqui a gente encontra o segredo, porque que Moisés teve essa aprovação de Deus. No verso 7, a Bíblia diz que Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do arraial, do lado de fora do acampamento, e ele chamava essa tenda, ele deu um apelido carinhoso para essa tenda, que depois ganhou um nome que ficou marcado na história de Israel. Moisés que deu esse nome: tenda do encontro. Ele saía daquele arraial, ele saía do meio daquela multidão de gente, multidão de conversa, multidão de preocupações, multidão de problemas, multidão de coisas, de trânsito, não era de carro, mas era de carroça, de trabalho. Moisés era o administrador, ele era o governante daquele povo, ele cuidava daquele povo todo. Era mais de 1 milhão de pessoas vivendo inteiras no meio de um deserto, reclamando. E Moisés, o que ele fazia? Pegava a tenda dele, ia lá para fora para buscar a Deus, para ter um tempo com Deus, para valorizar a presença, para orar, para chorar diante de Deus. E a Bíblia diz que a nuvem, 3 coisas aconteciam nesse momento. Havia uma reverência do povo. A Bíblia não fala aqui, mas a gente entende, ou pelo menos eu entendo, que essa reverência foi o ensinamento de Moisés. Moisés ensinou o povo: olha, quando eu for para a tenda, vocês não me intrometem. Quando eu for para a tenda, vocês ficam em pé na porta da tenda de vocês. Quando eu for para a tenda, não me atrapalhe. Deixa eu explicar para vocês. A Bíblia conta que o sogro de Moisés, Jetro, vai fazer uma visita a ele, vai levar os seus filhos, a sua esposa. Chega lá, vê Moisés atendendo o povo de manhãzinha, bem de manhãzinha, lá para 6 horas da manhã, até o finalzinho da noite. E ele viu que Moisés saiu assim arrebentado de cansaço, porque tudo que acontecia no meio daquela multidão iam lá para Moisés. E Jetro vira para ele e fala assim: Moisés, não faça isso, você vai cansar o povo, você vai cansar você. Constitui líderes para te ajudar, constitui pessoas, representantes de grupos para te ajudar. E Moisés teve isso como um conselho. Sabe, irmãos, Jetro foi uma bênção na vida de Moisés, a Bíblia deixa isso claro. E uma das bênçãos que Jetro ensinou a Moisés foi: Moisés, você precisa organizar o seu tempo. E por que ele fez isso? Porque ele organizou o seu tempo, ele teve tempo para Deus. Jetro foi uma bênção na vida de Moisés, porque entre outras coisas ele pôde providenciar a Moisés a disponibilidade de tempo para ter exclusividade de buscar a Deus e separar para Deus. Deixa eu ser Jetro na tua vida hoje, em nome de Jesus.
Deixa eu ser Jetro na tua vida em nome de Jesus. Se organize, organize o seu tempo, organize o seu dia para você ter uma hora, momento exclusivo com Deus. Uma das coisas que a gente vê na bênção da multiplicação dos pães e do peixe, e é um dos segredos do texto sagrado sobre multiplicação, Jesus mandou eles sentar em grupos na relva verde. Antes de orar, antes de declarar a multiplicação dos pães e dos peixes, antes de dar graça, antes de picar o pão, antes de dar para os discípulos distribuir, ele falou: põe todo mundo em grupo sentado na relva verde. Sabe, irmãos, muitas vezes o que Deus quer fazer na nossa vida, Ele não faz porque nós não estamos organizados para receber. Jesus ensinou o povo a se organizar. Eu vou fazer um milagre de multiplicação, mas vocês têm que estar organizados para a multiplicação chegar na tua vida. Muitas vezes o milagre não acontece, muitas vezes a multiplicação não vem, muitas vezes a resposta não vem, porque nós não estamos organizados. Tem um psicólogo, aliás, ele é psiquiatra na verdade, que virou filósofo famoso. Ele chama Jordan Peterson, acho que alguns aqui já ouviram falar dele. E ele tem uma frase que eu acho muito bacana. Ele é um cristão também. Ele fala assim: você quer mudar o mundo? Então comece a arrumar o seu quarto. Eu acho essa frase sensacional, sobretudo para o pessoal, a moçada. Queremos revolucionar o mundo, queremos mudar, queremos resolver o meio ambiente, queremos resolver isso, queremos resolver aquilo outro, queremos ser uma voz para mudar a nossa geração. O que você tem que fazer então? Começa arrumando a sua cama. Olha que coisa linda. Começa tirando a roupa do chão. Eu quero ser um instrumento de Deus. Então se organize, organize o seu tempo, porque Deus só vai agir na tua vida quando você estiver com a sua vida organizada. E Moisés, dentro da sua organização, ele tira um tempo para buscar a Deus. E a Bíblia usa uma expressão que é muito interessante. Usa a expressão que ele acostumava. Era diário, era constante, ao ponto de Deus chamá-lo, e esse título só tem para 2 pessoas na Bíblia, tá? Deus o chamava de amigo. Arão e Miriam, porque Deus os usavam. Arão era o sumo sacerdote, Miriam era uma grande profetisa, recebeu esse título, profetisa. Ele um dia vão lá e criticaram Moisés. Deus falou: pode deixar comigo. Deus apareceu, falou assim: olha, Miriam e Arão, vocês são joia mesmo, vocês são consagrados. Estou falando na nova versão Fábio Souza da Bíblia, tá, irmãos? Vocês são consagrados, vocês são chamados, é isso mesmo, sacerdote, profetiza, beleza. E eu vou falar com vocês, mas preste atenção. Com Moisés não, com Moisés eu trato ele como meu amigo. Vocês estão mexendo com meu amigo. E aí a gente vê esse título no Antigo Testamento para esses 2 personagens: Abraão, chamado de amigo de Deus; Moisés, chamado de amigo de Deus. E entre uns exemplos característicos deles é que eles falavam com Deus face a face. Eu e você precisamos buscar vivenciar essa intimidade com Deus, de conversar com Ele, de conhecer a Ele, de se aprofundar a Ele. No verso 12 e no verso 13, Moisés diz que a Deus que quer conhecer o propósito dele, e ao conhecer o propósito dele, ele vai conhecer a Deus. Quantos de nós nas nossas orações, e não é que está errado não, só quero dar exemplo, quantos de nós nas nossas orações aparecemos diante de Deus com uma lista de compras? Eu falo que a gente pensa muitas vezes que Deus, a gente tem uma visão de Deus como se Ele fosse o Papai Noel. É ou não é? Se eu pedir para você imaginar Deus, você vai imaginar Ele um senhor parrudo, forte, barba branca, cabelo branco. Se botar roupa vermelha, Papai Noel. E o que é pior, você faz pedido para Ele e Ele manda
o presente para você se você se comportar. É assim ou não é, irmãos? Se você não se comportar, você está fora da lista dele. Mas, irmãos, Deus não é que está errado fazer pedido, não. Jesus ensina que nós devemos apresentar a Ele as nossas petições. O apóstolo Pedro fala isso, o apóstolo Paulo fala isso. Nós temos que lançar a ansiedade aos pés do Senhor. O que eu estou querendo dizer para você hoje é que Deus quer mais de você. Ele quer profundidade, Ele quer que você conheça o propósito dEle. Ele quer que você o busque dizendo: Senhor, qual é o Teu propósito para a minha vida? Porque o que importa para mim é o Teu propósito. O que importa para mim é Te conhecer. O que importa para mim é ter revelação de quem o Senhor é. O que importa para mim é saber o que o Senhor quer de mim. Não que está errado fazer pedido a Ele, não. A Bíblia diz em Hebreus 11, verso 6, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. O Senhor Deus, olha que maravilha, tem prazer em te abençoar, Ele tem prazer em te presentear, mas Ele quer muito mais no relacionamento. Ele quer profundidade, Ele quer que você o conheça, Ele quer que você tenha a revelação dEle. Não é à toa que quando Moisés pede para ele: Senhor, mostra-me a tua glória, a resposta de Deus para Moisés foi: eu vou revelar a minha bondade a você. Eu vou revelar, no termo original aramaico, meu hesed, o meu amor, a minha fidelidade a você. Eu vou trazer para você o que é da minha natureza. A minha divina natureza vai ser revelada a você. Olha, Moisés, se você me ver por completo, se eu revelar toda a glória para você, você vai morrer. É isso que está no texto. Então eu vou arrumar aqui um lugar na fenda da rocha, que você vai ficar escondido. Eu vou colocar a mão sobre esse lugar, você vai ver as minhas costas e você vai ter a revelação da minha glória. E a revelação da minha glória é a minha bondade. É a minha bondade. Quando a gente conhece a Deus, a gente sabe que a bondade é aquilo que importa. A bondade de Deus é a natureza dele, o favor dele, a graça dele. Tudo que nós temos e somos vem da bondade e da revelação da graça dele. E aí esse texto aqui é profundo, porque fala: olha, aqui tem um espaço dentro da fenda da rocha, que eu vou te proteger, que eu vou te esconder, que eu vou permanecer, que eu vou manter esse lugar para que você tenha essa revelação. Ah, meus queridos, não é à toa que o salmista diz que o Senhor nos esconde no esconderijo do Altíssimo. O Senhor nos esconde, tem vários textos, Salmos 37 e outros que dizem assim, que o Senhor nos esconde debaixo das suas asas, nos protege debaixo das suas asas. Ele nos coloca na fenda da rocha para nos proteger. Isso é extraordinário, isso é maravilhoso. E eu vou revelar a você a minha bondade. No verso 14, respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Moisés soube tanto mexer com o coração de Deus, que Deus responde para ele: eu vou te acompanhar e vou te dar descanso. Eu vou estar com você e vou te dar descanso. O fato de Deus estar com Moisés é a manifestação clara do que Isaías vai chamar logo depois de Emanuel, o Deus conosco, o Deus que nos acompanha. E depois ele fala: além de te acompanhar, eu vou lhe conceder descanso. Descanso, Shabá, sábado. Em Mateus capítulo, deixa eu pegar direitinho aqui para não errar, Mateus capítulo 11, verso 28, Jesus olha para aquele povo lá, diante dele e diz: vinde a mim todos que estáis cansados,
sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É o jeito que a gente traduz. Mas se você for para o original e eu vos darei Shabá. E eu vos darei descanso. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Eu sou o Deus que acompanho, Emanuel, Jesus. Eu sou o Deus que acompanho vocês. Eu sou o Deus que prometi a vocês. Mateus capítulo 28, o último verso de Mateus, ele diz assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eis que estarei acompanhando você todos os dias. Deus traz uma revelação clara no Antigo Testamento sobre Jesus para Moisés. O Deus que te acompanha, o Deus que está com você, vai contigo, e esse Deus que está com você te dará descanso. É uma referência ao Senhor Jesus Cristo. Moisés soube mexer tanto com o coração de Deus, que Deus traz uma revelação para ele sobre a pessoa de Jesus. Eu vou estar com você, eu vou te dar descanso. Sabe, meus queridos, esse texto aqui a gente precisa aprofundar, porque é visível a diferenciação de um povo que errou e tentou fazer de alguma forma uma barganha com Deus. Tentou fazer de alguma forma uma barganha com Deus. Está aqui minhas joias, eu vou tirar, vou oferecer. Tentou de alguma forma fazer uma barganha com Deus. E Deus, vou cumprir a minha palavra. Vocês não cumpriram, mas eu cumpro. Mas Moisés foi no fundo do coração de Deus. No profundo do coração de Deus. Vocês estão entendendo, irmão? Ele diz assim: se o Senhor não for comigo, não me faça sair deste lugar. Eu lembro de uma frase. Na internet tem coisa boa de vez em quando, viu, irmãos? Tem muita coisa ruim. Mas eu vi uma frase na internet que eu achei interessante uma vez, em inglês, e o pessoal traduziu. Alguém virou para uma pessoa, para um pastor, não sei quem é, e disse assim: você realmente acha que você precisa de Jesus para ir para o céu? Aí esse pastor respondeu: eu preciso de Jesus para ir no supermercado, quanto mais para o céu. Eu preciso de Jesus para sair de casa. Eu preciso de Jesus para acordar, para levantar da cama. Se o Senhor não for comigo, não me faça sair da igreja hoje. Se o Senhor não for comigo, não me faça sair desse palco hoje. Se o Senhor não for comigo, não me faça entrar no carro hoje. Se o Senhor não for comigo, não me faça entrar na minha casa hoje. Se o Senhor não for comigo, não me faça ir para o trabalho amanhã. Mas o Senhor Deus me prometeu: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O Senhor me prometeu: eu sou o seu descanso. Vinde a mim. Eu só quero me aprofundar, e eu já estou terminando, irmãos, nesse Mateus capítulo 11. Eu sei que eu já disse isso aqui, mas eu acho que vale a pena. Esse texto muitas vezes é mal interpretado, porque a gente gosta de falar versículo pela metade, a gente gosta de falar texto pela metade, a gente gosta de tirar texto de contexto. Jesus fala para aquele povo: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso, eu vos aliviarei. E a gente para no texto aí, a gente para nesse verso. Não, mas tem mais dois, tem a continuação. Jesus fala: aprendei de mim, que sou humilde e manso. E antes ele fala: trocai o seu jugo pelo meu, porque o seu fardo, o seu jugo é pesado, o meu não é. São duas coisas que a gente precisa ter em mente. Se eu quero o descanso de Jesus, se eu quero que Ele me traga o Shabá dele, o alívio dele, eu preciso ter essas duas coisas em mente. Não é apenas ir,
Não é apenas chegar e deitar no divã de Jesus, botar o travesseiro e dizer: estou descansando no Senhor. Não é isso não. Eu vou, eu recebo e eu troco o jugo. O que é jugo, irmão? Vocês lembram? O jugo é que controla animal. O jugo é que controla animal. Puxa o cavalo para cá, puxa a égua para cá, puxa a mula para cá. Não é assim que diz a Bíblia? Oh, a Bíblia não, a vida. O que Jesus está dizendo? Para de querer controlar a sua vida e deixa eu controlá-la. Enquanto você estiver controlando a sua vida, enquanto você estiver decidindo as coisas para você, enquanto você estiver determinando as coisas para você, algumas vão dar certo, a maioria não. Agora, se você deixar eu controlar a sua vida, se você deixar os meus planos que são maiores que os seus, se você deixar os pensamentos meus que são mais elevados que os seus, se você permitir que aquele que controla, e nós não estamos falando de qualquer um, nós estamos falando daquele que dá ordem às estrelas, nós estamos falando daquele que dá ordem ao mais alto dos cosmos, ao menor dos átomos, nós estamos falando daquele que era, é e sempre será, nós estamos falando do Alfa e o Ômega, início e fim. Nós estamos falando do autor e consumador, aquele que sempre esteve no controle de todas as coisas. Aprendei de mim. E Jesus ainda dá a característica, que sou humilde e manso. Aprenda com a minha natureza, se pareça comigo. Aí o negócio pegou, né, irmãos? Não é à toa que Paulo fala: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, imitem a Deus como filhos amados. Aprendei de mim, da minha natureza, da minha personalidade, do meu jeito de ser, do meu jeito de falar, que sou humilde, que sendo o rei do universo me fiz servo dos meus irmãos, e manso. E vamos combinar que se for para a nossa natureza, a gente não dá conta disso, não é, irmãos? Eu sou manso, até pisar no seu calo. Eu sou de boa. Bispo, sou de boa. Eu tenho mais medo, meu amigo Douglas, da pessoa que é quietinha do que a pessoa que a quietinha, ela vai engolindo, vai engolindo, vai engolindo, vai engolindo, vai engolindo, vai engolindo, vai. A pessoa que não engole de uma vez, ela solta. Jesus está dizendo assim: aprenda de mim que tenha mansidão. E essa mansidão vem de onde, irmãos? Eu estou terminando agora de verdade. Com o fruto do Espírito em nosso coração. O fruto que diz domínio próprio, o fruto que diz paciência, o fruto que diz longanimidade e benignidade, o fruto que vem quando o Espírito Santo repousa sobre nós. É a mesma palavra, esse repouso, eu estudei isso. Essa mesma palavra repouso no Antigo Testamento é a mesma usada no aramaico para Shabbat, que é o mesmo usado para descanso. Para você ter uma ideia, foi a mesma palavra que quando Deus tirou do espírito de Moisés, que é o que diz a Bíblia, e deu para 70 pessoas, a Bíblia diz que o espírito que estava sobre Moisés repousou sobre eles, eles profetizaram como Moisés. O repouso é ser cheio do Espírito Santo. O repouso é ser cheio do Espírito Santo. O repouso de Deus é ser cheio da natureza de Cristo Jesus. Vocês estão entendendo, irmãos? E tudo começou que ele botou a tenda lá fora, lá longe. Que você comece a ter esse costume na tua vida. Tirar 5, 10, 15, 20 minutos de oração por dia. Ter o seu tempo de leitura bíblica.
Não, agora ninguém vai me atrapalhar, agora é minha hora de falar com Deus, agora é minha hora de buscar o Senhor, agora é minha hora. Não, minha esposa, por favor, meu marido, não, meus filhos, olha, essa hora é minha hora com Deus, é meu tempo com Deus, de ouvi-lo, de falar, de aprender, de ter revelação dele. Isso que fez Moisés ser ouvido, isso que vai fazer você ser ouvido, isso que vai te trazer descanso.